Esse é o 24º episódio de Cult. Meu nome é Rola. Eu sou o Chinelo. E hoje nós vamos fazer um episódio para... Qual que é o nome quando alguém morre e você fica triste? Luto. Isso, um episódio de luto, em homenagem a um dos grandes pensadores do Brasil, um filósofo formado em filosofia, com doutorado em filosofia, muitos trabalhos peer-reviewed e respeitado na comunidade de filosofia, porque ele é filósofo, Olavo de Carvalho. E completa agora N, em Eu acho que já são pós-produção. 3 semanas dele sem fumar. 3 semanas sem fumar, 3 semanas sem Parabéns. fazer escândalo na internet. Parabéns, Olavo, eu queria ter sua determinação. Agora ele só vai lutar contra o He-Man, né? Olavo de Carvalho. Ele tinha o nome do meio, Olavo de Carvalho. Provavelmente, mas você se importa. Então, mas tem uma coisa que a... Uma coisa não, tem várias coisas que a Wikipédia faz direitas. E uma delas é a descrição do Olavo de Carvalho. Por favor. Olavo de Carvalho foi um ensaísta, polemista, influenciador digital e ideólogo, que foi jornalista e astrólogo. O filósofo é autoproclamado e só no segundo parágrafo, porque pau no cu, velho. Chamar esse cara de filósofo é só atestado de desconhecimento de filosofia. Então, Chinelo, agora que nós acabamos de fazer a nossa introdução e não ficamos 20 minutos falando sobre outra coisa, Absolutamente não relacionado. não foi tirado no corte. Isso. Deus não está morto. 4. We the People. Se você segue o podcast, todos acho que as 3 pessoas, Oi, mãe do chinelo, digo sogrinha, digo mãe do chinelo. a gente já fez sobre os outros 3 filmes, podcast, e você, mesmo que tenha assistido o filme do Deus Não Está Morto, pelo menos o primeiro, provavelmente não sabia que havia um quarto. É bem possível que não sabia que havia um segundo e terceiro, mas o quarto, eu não sei no Brasil, mas pelo menos nos Estados Unidos, parece que ele ficou em cartaz no cinema por 3 dias, o que automaticamente o desqualificaria para o Oscar se tivesse alguma chance de concorrer, né? Então, obviamente, não muitas pessoas assistiram, depois ele foi para o serviço de streaming da produtora. Tem Que no Prime Videos também. que Mas tem que foi onde pagar. a gente absolutamente assistia, né? Isso. É. Não se esqueçam que pirataria é errado. Pirataria, ela prejudica esses artistas que eles estão lutando para trazer para nós entretenimento e arte de alto nível. Jamais pirateie filmes, nenhum. Não vá lá no Pirates Bay, né? Ele muda de domínio toda hora, então, porque fica derrubando o servidor, então você tem que procurar no Google qual Pirates Bay que é. Não vá lá, não baixe o torrent e não assista Eu pirateado. ouvi dizer que .org geralmente serve. O que? Você está com medo de baixar o BitTorrent? Eu totalmente entendo você e não baixe ele. Seria errado da minha parte te contar que se você tiver uma instalação do Ubuntu, você consegue ter o seu baixador e seeder de torrent gratuito pré-instalado junto com a instalação do Ubuntu e que em Linux normalmente vírus não funcionam. Seria errado da minha parte falar isso, então eu não vou falar. Eu não sou imoral. Isso. Que a gente estaria orgulhoso. Eu respeitei o meu imperativo categórico. Enfim, Deus não está morto. We the People, no Rotten Tomatoes, com 100% de audience score. Eu imagino que não tenha sido visto por críticos o suficiente para ter uma nota, né? No Tomatometer ele tem um review por críticos. É uma crítica ok. É positiva? Ela é positiva, ele diz que é fresh. Quem diz é o Christian Toto. Ele diz que o The Fourth Film in the Christian franchise dresses down the elite at long last. Então. É um fresh, sim, né? O score original do site que ele deu foi 2,5 de 4. Então é mais que metade, mas não muito mais. Então, qual é a relação, né, de Deus Não Está Morto com Federico o Niestache? Olavo de Carvalho? Quem é Ah, Frederico Nietzsche? Federico Niestache foi o não filósofo, posto filósofo, que a esquerdalha brasileira e do mundo usa para justificar legalização de bestialidade e pedofilia. E esse pederasta falou que Deus está morto. Nietzsche. Frederico Niestache. Tem um T no nome dele, não tem? Tem. Tem Niestache. Você tá falando errado, Chinelo. Mas sim, porque A os dois gente... são paranoicos pra porra, essencialmente propagando teoria da conspiração. Conspiração, pelo menos no caso do Deus Não Está Morto, de que existe perseguição dos cristãos nos Estados Unidos, um dos países mais cristãos do mundo. Se não me engano, acho que mais de 60% da população é cristã. Mas é por isso que a gente decidiu escolher Deus Não Está Morto. O Olavo de Carvalho morava nos Estados Unidos. Sim. Deixa isso, né? Também, o filme tava lá, o Olavinho morreu, parecia uma boa... E mesmo a gente tendo demorando, e agora já não é exatamente novidade a morte do homem, mas... Os memes de caveira continuam, né? Sim. O que eu acho interessante, como a morte dele tá sendo celebrada de forma sutis, ou não tão sutis assim, por tanto tempo. Não, então, quando morreu foi bem explícito. Depois de ter morrido que ficou
mas assim, só pra você não esquecer. Ele, com o meme do reação, e aí mostra a reação de qualquer coisa e a turma, reação do Olavo de Carvalho. Chinelo, eu sei que você não gosta de carnaval, mas você gostaria de ir pro carnaval? A gente pode achar um bloco de zumbi fantasiado de Olavo de Carvalho. Tem bloco de zumbi? É São Paulo e é carnaval, então acho que tem bloco pra tudo, se você quiser. Se procurar o suficiente. Não cancelaram o carnaval? Então, Chinelo. Quando o Estado que não é um objeto inamovível encontra uma força irresistível, que é o Rui querendo carnaval, o que você acha que acontece? Um agravamento da pandemia? Exatamente, porque é irônico se você tiver vestido de Olavo de Carvalho lá. Mas tudo bem. Pois é, né? Grande Olavo, que era antivacina. Morreu de Covid? É, além de ter fumado a vida toda, eu imagino que isso também não é ajuda. Ele falava que cigarro não fazia mal, né? Pois é, O Olavo, pelo menos, era um quando você tira. ambientalista, né? Ele gostava bastante de reciclar ideias da conspiração, velho. Claro. Mas aquela coisa, né? Quando você tira as suas fontes do cu, tudo é possível. Ele de fato parecia que estava, né? Porque está agora. Ele está a 7 palmos embaixo da terra. Ele de fato parecia que ele teve um surto psicótico, assim, quando era mais jovem. E aí meio que aquilo se curou, mas não se curou. E que meio que fritou o cérebro dele, assim, sabe? Demorou pra tratar. Uhum. E a demência veio cedo. Porque, porra, velho, aquele cara falando era bem isso mesmo, né? Assim, Se eu aquela coisa, comprar o curso dele agora que ele morreu, o dinheiro vai pra filha, aí eu consideraria comprar só pra ver o que ele fala. eu acho que não, mas você pode só doar o dinheiro pro PT, se é. Ah, não, mas eu queria ver se o que ele fala no curso é tão retardado como o que ele falava na vida pública. Se não me engano, o curso era aula semanal ao vivo. Ah, triste. Assim, quem fez o Então, curso foi Paulo Cogos, né? E vendo Paulo Cogos, ele lembra é, bastante. Então. Mas então, Chinelo, já começamos a falar de Templário e a gente tá falando dos defensores de Deus modernos. ó, é um grande círculo, né? O grande Tudo circo. volta. Tudo volta em Paulo Cogos, Templário brasileiro, com suas 4 fantasias de Templários diferentes. Pelo menos ele sabe como ele vai no carnaval. Né? Mas assim, desviando o foco do Paulinho, Deus não está morto. 4, a paranoia bate no teto e volta. Dessa vez, Chegaram na meta de paranoia e dobraram a meta. o interessante, não interessante, na verdade, desinteressante sobre esse, é que esse é no contexto dos Estados Unidos, tão centrado nos Estados Unidos, que eu honestamente, assim, já adiantando, não recomendo ninguém a ver o filme, mas eu acho que você mesmo sendo evangélico não consegue tirar nada dele. Diferente, por exemplo, do primeiro filme que teve gente que por alguma razão gostou. Evangélico no Brasil, você diz, né? Sim, Não, você não consegue tirar nada. é, Ele começa a entrar em conspirações legalistas num contexto que não só não faz sentido no Brasil, tanto como as nossas leis são diferentes, então, né? é, Por quê? que no caso é sobre ensino domiciliar. Que Proibido no Brasil. então assim, você não precisa se preocupar com coisas de irem atrás do ensino domiciliar no Brasil, não vão porque já foram. Maldito Paulo Freire, comunista. Pois é. Se bem que isso é mais antigo, né? Que eu acho que é. Ah, enfim, foda-se. Eu não sei de quando é a discussão, mas a questão é. Chinelo, qual que é o enredo de Deus não está morto? A gente tá gravando há 40 minutos já, tipo, vai ter 5 minutos de podcast gravado. Qual que é o enredo de Deus não está morto? Então, 4. acho ele começa já com o discurso do fantasma decrépito do macartismo passado, que é o Ronald Reagan comentando sobre como a liberdade está sempre a uma geração de ser tomada e todas as pessoas que viram a liberdade ser tomada em vida não a viram de novo, então perderam para sempre, né? E isso é um tema muito interessante que é abordado no filme, que é a liberdade, não algum conceito concreto de liberdade, mas assim, no certo, a liberdade de não mandar seus filhos para a escola. É liberdade pra fuder os outros, né? Assim, é É aquela, tipo liberdade pra chutar mendigo na rua, liberdade pra. aquela liberdade neoliberal. Assim. Você é livre para morrer de fome na rua. Mas, ou nesse caso, para não deixar suas crianças aprenderem evolução na escola. Inclusive tem um negócio anti-vacina no final, né? Tem um negócio de vacina no final. Entre as. Tem a liberdade pra deixar Liberdade, sua criança morrer é. de doença. Eles falam escolher o imunizante, mas escolher o imunizante, leia-se, eles podiam ter problemas legais se falassem não imunizar, e por isso eles falam escolher o imunizante. A escolha em questão que quer se fazer nenhuma. Mas então, Chinelo, antes de começar a falar do enredo do filme, e já que a gente já tá demorando 40 minutos, foda-se mesmo, né? Explique pra a nossa única ouvinte, oi mãe do Chinelo, em que contexto esse filme, lançado em 2021, foi feito? Que é pós-Trump? Pós-Trump. Pós-Trump ter sido Aliás, pós-Trump, chutado. não só pós-Trump, mas em plena pandemia, né?
Em plena pandemia. Ninguém usa máscara, se você está se perguntando. Ninguém usa máscara e sequer cita a pandemia. A não É, ser no final, quando, estranhamente, do nada, fala-se em escolher imunizante. pois é. Aparentemente é a liberdade de matar velho também, e suas próprias crianças. E aí depois do discurso do Reagan, a gente tem justamente uma casa com parte dos protagonistas, onde se descobre que a igreja do pastor dos outros filmes, Pastor David, Pastor David White, interpretado por David R. White, se você não sabia assim, ele interpreta a si mesmo no filme, fez uma mini escola onde eles estão ensinando as crianças, ao invés de mandá-las para a educação pública, onde elas seriam doutrinadas por ideias pós-modernismas como de que a verdade é relativa, porque não, a verdade não é relativa, só que quando eles dizem isso, eles querem dizer a verdade a Deus. É importante ler essas coisas nas entrelinhas. Aliás, eu nem na entrelinha porque no final do filme ele essencialmente fala. Vou esperar até o final, assim. Acho que se Não, você não conseguiu entender isso, você meio que talvez seja o equivalente de filme de um analfabeto funcional, assim. é, Tá bem na cara. sim, Você é aquele tipo de pessoa na balada que a mulher chega em você, dá uma piscadinha, passa a mão no seu pau e diz que adoraria fazer algum programa depois com você e você não entende que ela é uma puta. Aí tá mal, assim, a interpretação tá mal. Enfim, o que a gente tava falando? da escola, mas Da escola. Não é essencialmente. uma escola, né? É um caso onde crianças da comunidade do bairro vão lá e eles ensinam, Basicamente sabe? homeschooling, só que com muitas crianças e sem um profissional apropriado para ensinar. Mas só uma coisa. Não, depois eu leio isso aqui, mas aqui encontrei algumas resenhas de sites cristãos do filme. Você encontrou do Plugged Sim, esse é uma. É justamente por isso que eu acho interessante, assim, antes de a gente continuar, só ler algumas resenhas. E sim, a gente escolheu publicações enviesadas, só que pelo menos são enviesadas a favor do filme. Então, o Plugin, que é um site de resenha evangélico, de resenha de filmes, diz que provoca os crentes a se perguntarem sobre questões crucialmente importantes, mas mesmo assim ele fala que ele critica a caricatura de liberais e progressistas, dizendo que o filme é unilateral, super simplificado e até mesmo melodramático, ou a Associação Evangélica Criacionista Answering Genesis, ou Resposta no Genesis, comenta que o enredo é absurdo e que os personagens são espantalhos. A Associação Criacionista falou isso? Sim, Porra! pois é, Associação Criacionista Resposta em Gênesis, Answering Genesis. Mas então continuando, só para você ter uma ideia. O filme ele não foi comentado por ninguém, e pelas poucas pessoas que comentaram, até os cristãos não gostaram muito. Até quem devia estar do lado dele. Não é nem esse, o cristão moderado, viva e deixa viver. Não, a galera deonista mesmo. Mas Terra de 5 mil anos, os dinossauros foram inventados por Deus. O dinossauro não cabia na arca. O que aconteceu com os dinossauros aquáticos ainda é um mistério. Aliás, répteis aquáticos, porque os dinossauros não eram aquáticos. Mas o mesossauro ainda está aí no Lago Ness, né? Exatamente. Então, eles estão tendo aula sobre a Arca de Noé, que eu acho muito interessante, né? Porque ele vai dando a aula que é para, assim, praticamente sempre que tem uma aula em filme, ou é porque o conteúdo da aula reverbera com os temas que o filme está tentando trazer, ou é porque aquelas aulas você vê só o final e as pessoas indo embora. Mas nesse caso, é o primeiro, né? E aí ele está comentando sobre a Arca de Noé, que Deus falou para Noé construir a arca e trazer os animais, ninguém acredita nele, e aí então que às vezes fazer alguma coisa por Deus pode parecer ilógico para todo mundo que está ao seu redor, mas mesmo assim você deve persistir, só para mostrar que o pastor, que também é o produtor do filme, acha que ele é Noé. Não é só paranoia, é narcisismo também, né? Mas Tão forte quanto a galera que acha que é filho de Deus, alguma coisa assim. Ele é só, pô, Deus gosta de mim. não, mas ele não é nem filho, né? Ele é escolhido. Você acha que escolhido é mais narcisista ou menos narcisista? Mas, É quando assim, você é Deus, você não escolhe seu filho também? é isso. Assim, aí é quando chega um assistente social que assiste a aula para essencialmente julgar se ela está sendo apropriada, que não parecia correto quando eu assisti, mas obviamente não sabia porque eu não conheço a legislação americana, não tenho qualquer razão para conhecer a legislação americana dos Estados Unidos, né? Certamente não saberia sobre legislação sobre ensino domiciliar. E aí eu fui pesquisar e aparentemente todas esse negócio
de uma assistente social entrar na sua casa para assistir a aula e aí depois, que é o que acontece, né? Ela mandar para um juiz proibir que a pessoa tenha aula, continue da aula e force que as crianças voltem para uma escola pública, isso é anticonstitucional. Então, é no mesmo nível do que você fala só de que o PT vai colocar mendigo para morar na sua casa, até só jogando algumas estatísticas sobre ensino domiciliar, não. Aparentemente, quase não existe regra sobre, porque existe lobby para proteger ensino domiciliar nos Estados Unidos. Então, vários estados, você como pai não precisa nem notificar que você está tirando a sua criança da escola para ensinar em casa. Você pode só ser... Um dia você decide que ela não vai mais e ninguém pode fazer nada sobre. 39 estados não requer qualquer tipo de qualificação parental para ensinar. Ou seja, você pode ensinar sem ter, você pode ser professor sem ter concluído o ensino médio. Vários também não requerem qualquer tipo de currículo, e mesmo os que requerem não tem como forçar que haja um currículo, que é essencialmente o oposto do que eles mostram, né, com a assistente social entrando. A maioria dos estados também não requer que você tenha qualquer forma de progresso acadêmico, e apenas 2 estados têm proteção para crianças em estados de risco, ou seja, na maioria dos estados, se você for, aliás, tiver cometido crime de abuso infantil, você ainda pode tirar a sua criança da escola e manter ela fechada em casa, ensinando o que quer que você queira, sem que o Estado possa intervir. Então, ao invés da questão da assistente social entrando lá, mandando as crianças à escola pública, mas a questão de eles podem tirar a criança e botar ela jogando videogame 16 horas por dia, e o Estado não pode dizer nada se eles assim quiserem. Mas então assim... Eu tô totalmente brisando pra tudo que você tava falando. Eu comecei a ir no espiral. Qual é a espiral, assim, só? Teve dois, na real. Então, a primeira coisa foi que eu comecei a fuçar o site Ipaguedin, o site cristão lá, pra ver outros filmes. Aí é interessante você ver filmes que fazem. São pra ser sátiras, né? Ou pelo menos fazer comédia com personagens que eles consideram heróis, tipo aquele Don't Look Up. Uhum. E é engraçado, dá pra você ler, sentir o autor da crítica tentando desviar, assim, porque ele tá tentando falar que, tipo, os autores são bons e as críticas que eles fazem talvez até sejam justas, mas tem muito palavrão e muita nudez, e eu recomendaria que as famílias não vissem alguma coisa assim. Ele tá costurando pra não falar o que ele quer falar, que é só, tipo, não gostei. E aí depois eu comecei a ver homeschooling, porque, né, Deus não está morto. Se você coloca Why are homeschoolers no Google e vê o que completa, aparece o que Why are most homeschoolers religious? Why are most homeschoolers awkward ou social awkward? E Why are homeschoolers so smart? E aí quando você clica no so smart e você vê as opções, são todas de sites de homeschooling. Surpresa. Mas eu E aí, estava essencialmente falando como é quase terra sem lei em questão do ensino domiciliar, e que o pai não precisa ter qualificação nenhuma, não precisa notificar ninguém de que está tirando a criança da escola, não precisa de currículo, não precisa seguir teste padrão nem nada, e na maioria dos estados, mesmo pais que tenham cometido abuso contra crianças ainda podem tirar as crianças e isolar elas em casa. Mas então assim, é só questão de que por que escolher isso exatamente, que é um tema que aparentemente tem tão pouca regulação sobre, para fazer a sua suposta distopia orwelliana, que os pais não podem tirar a criança da escola, e é por isso que eu digo, né, que a paranoia bate no teto e volta. Aliás, como, né, existe lobby protegendo isso, não é como se eles não fossem representados. Mas é aquela coisa, quando você não tem opressão real, você inventa. e que os cristãos os cristãos dos Estados Unidos não estariam sendo oprimidos e teriam que criar sua própria opressão. Eu acho que pelo menos é consistente, né? Porque muitos deles querem ser meio ANCAPs, então eles fazendo sua própria opressão sem a ajuda do Estado faz apenas sentido. Mas Até então, a opressão é livre, né? Não pode ser institucional. exatamente. Mas então, você quer falar do enredo do filme ou você só cansou e Não, vamos falar do enredo, mas é basicamente isso. Da assistência social manda eles irem à escola, o juiz decreta que eles têm de fato que ir para a escola, e aí eles vão lutar contra isso, eles vão para Washington, vai ter uma ouvidoria
em Washington sobre ensino domiciliar, onde eles argumentam a favor do ensino, enquanto os políticos malvados, opressores, estão Esquerdistas, não esquece do esquerdista. esquerdistas, cristofóbicos, argumentam contra. E aí eu acho muito legal que, supostamente, né, a questão de lá da ciência social, ela não gosta que as crianças estejam sendo ensinadas cristianismo no ensino domiciliar, e dá a entender também na ouvidoria que uma das políticas também não gosta disso. Ela até faz lá uma pergunta sobre se a Bíblia não é machista, e independente de ser ou não ser, a questão é que, por eles não gostarem de que eles estão recebendo ensinamento cristãos no ensino domiciliar, não faz diferença nenhuma, porque se você tira eles do ensino e coloca na escola pública, porque ainda são famílias cristãs. A única diferença é que, ao invés deles aprenderem sobre a Bíblia na semana, eles vão aprender no domingo, quando forem para a igreja. É mais interessante discutir nesse momento do filme. A pessoa que escreveu, ele queria colocar. Ele pensou, porra, a treta do homeschooling. Eu quero fazer um filme sobre a treta do homeschooling. Que não existe. Que não existe. Eu inventei a treta do homeschooling e eu quero fazer um filme sobre isso. Como eu posso engajar o pai cristão na minha propaganda? Eu faço como se eu crio aquela história do começo, aquele enredo do começo, que faz com que a assistente social malvada esteja atacando a família cristã e todas as coisas feias que assistentes sociais fazem. Uhum. Aí ele pensou isso. Aí depois ele pensou, pô, mas eu queria realmente fazer sobre o meu personagem principal, que sou eu. Eu acho que não é ele que escreve. Tenho que... Ele deve ter a mãozinha lá. Deve, mas... Cara, deixa eu Então só aqui é meu conferir. amigo Não é pessoal. ele que escreve. Ok. Então, o personagem principal, que é Ele meu só amigo paga. pessoal. E ele só paga, então ele tem a mão inteira lá, acho, né? Falou o que ele queria. E o cara só fez. Que é meu amigo pessoal e mostrar pro governo como é que se faz e todas essas coisas. Ele não conseguiu juntar essas duas histórias. Então é tipo, ó, o juiz está nos atacando. O que vamos fazer? Vamos pro Congresso para discutir com senadores ou deputados sobre algum projeto de lei que vai se tornar vigente, talvez se torne vigente, muito depois da nossa sentença ter sido dada ou não. É. Então é tipo, pô, eu quero falar de como, sei lá, baterias podem causar acidentes e causar incêndios. Então, deixa eu abandonar o incêndio que está acontecendo na minha casa e discursar na rua para falar sobre como baterias podem causar incêndios. É só burro, é só burro. Claramente tem dois enredos que o cara não conseguiu juntar, assim. É. Ele começou a redação do Enem dele de um jeito e acabou de outro, porque ele não conseguiu seguir só uma ideia. Grande fugiu do tópico. Grande fugiu do tópico. Eu acho também interessante porque, tecnicamente, existe a treta, que tem gente que quer regular, de fato, o ensino domiciliar. Só que, sim, o que ele inventa é a situação em que ele não está absolutamente ganhando de maneira esmagadora, porque não tem regulação nenhuma, para fingir que tem alguma forma de opressão. É assim, inclusive aparentemente um dos lobbies mais efetivos dos Estados Unidos. É como você pegar uma luta de um boxeador peso pesado contra uma criança com leucemia estágio 4 e tentar parecer que a criança é o favorito para ganhar. Eu não sei você, mas eu aposto no boxeador. Pois é, né? A não ser que a criança roube e use um estilingue. Aí, se a criança roubar e usar um estilingue, eu proclamo ela rei. É bom ter a espada bíblica, né? Mas calma, a gente vai cortar o cabelo do boxeador logo antes da luta. Não tinha considerado isso. Histórias diferentes também, né? E daí, ué, é a mesma coisa com Deus não está morto. Eu comecei com uma ideia, acabei com outra e foda-se, tá lá. Mas assim, Eu queria dizer, você não não, eu continuou. tô pensando. Ah, sim. Aliás, eles até pegam um negócio do juiz, né? Só que muito mais ou menos, né? Porque essencialmente a juíza tem uma filha e você não sabe disso, nem mais. E aí tem o adolescente da família lá que tá tentando manter o ensino domiciliar. E aí esse adolescente tá querendo comprar um carro, ele compra o carro da menina e aí chama ela para sair. Depois a menina descobre que esse cara é parte da família que está, no caso, que a juíza está obrigando a ir para a escola pública. E aí a menina essencialmente convence a mãe de anular o caso e deixar eles continuarem ensinando em casa, o que mostra que não é só no Brasil, nos Estados Unidos também a vontade do juiz está É a lei. acima da lei, né? A vontade do juiz é Juiz a é lei. a lei. Beijo, Sérgio Moro. Aqui
É uma coisa muito idiota, né? Tipo, diga-se de passagem, quando eles estão discutindo, a filha, que eu esqueci o nome, tá discutindo com a juíza, que eu acho que eu nunca soube o nome. Juíza. Juíza. Eles não sequer discutem a Aliás, lei, assim. Eles Juíza estão Nelly, eles inclusive. estão, eles não discutem as leis federais, estaduais, municipais, ou sei lá em quantas instâncias tem. Acho que jurisprudência é importante nos Estados Unidos também, mas foda-se. É, Eles discutem coisas como: você acha certo um pai cristão não poder ensinar o filho ou alguma coisa assim? É tipo, é o juiz menos juiz da face da terra. É o juiz que não leu o livro de regras de como ser juiz. mas, né, é que eles têm a lei comum ao invés do direito romano. Né? Eu É nem aquela sei o que é a coisa. lei comum. Lei comum é da Inglaterra, não é? Então, Rolex, só tem que entender que se o seu direito não é romano, ele é bárbaro. Sei que isso quer dizer. Não foi uma piada tão ruim assim, por favor. Eu sou a única pessoa que tá ouvindo ela e eu não entendi. Logo, quando você publicar o episódio, talvez a gente tenha. Se ele não é romano, ele é bárbaro. Ah, não, isso eu entendi, mas é só porque eu não. Foda-se. Não me explica não, o que é um direito não romano. Deixa eu procurar na Wikipedia a lei comum. Não, só que eu tinha pensado nessa piada algumas semanas atrás e eu imaginei que seria um pouco melhor. Ah, isso é lei comum. Nossa, que retardado. Você diria, Canadá também é assim. você Ah, é diria que é só os. bárbaro? Por favor. Eu diria que é bárbaro, chinelo. Eu diria que é bárbaro. Tá feliz? Tem um abraço? Obrigado. Mas sei o que é lei comum. Como o direito que se desenvolveu por meio das decisões dos tribunais, e não mediante atos legislativos ou executivos. Ou seja, a Ou seja, vontade do juiz realmente é a lei. a vontade do juiz é a lei, mas não só isso. A vontade, o juiz, ele tem que se basear na vontade de outros juízes antes deles. Então, é tipo, não só a vontade do juiz é a lei, mas a tradição é a lei. A tradição das vontades de juízes anteriores é a lei. Você é só retardado. Puta que pariu. Tipo, não gostei da decisão desse juiz que tá me julgando. Se antes dele decretar eu ir correndo e pedir para outro juiz, meu amigo, me dar uma outra decisão, o segundo juiz ele tem que aceitar a decisão do primeiro juiz, porque ele decretou primeiro, e aí a jurisprudência é do primeiro juiz. Liga pro Henrique. Ah, hoje é Não, não sei. segunda, né? Não, liga amanhã. Já na segunda já? Mas ainda tá cedo. Deixa eu ligar pro Henrique. Pior que esse era o episódio que a gente devia ter ele, né? Não do Pois é, né? Mas ele não Mentirinha. viu o filme. Oi? Ele não viu o filme. Ah, mas até aí, foda-se. Tá, vamos continuar depois. Ok. Mas Acabei vendo aqui na Pédia. Então, tem a resposta. mais ou menos, quando um juiz determina alguma coisa, parece que aquilo vira precedente dentro daquela jurisdição e só é, tipo, essa é a lei para juízes abaixo dele. Se for um juiz acima, a decisão do juiz abaixo, ela. Cadê a palavra aqui? Elas são persuasivas, mas elas não são vinculantes. Eu acho que isso quer dizer que elas são sugestões, não regras. Isso é muito retardado. Sim. Não, isso é tipo, se alguém Bárbaro. rouba. Porra, chinelo. Você quer repetir isso até quando? Agora eu vou callback. Entendi. Assim, sei dizer. É tipo, eu nem sei o que falar mais. Porra, alguém roubou alguma coisa. Alguém roubou $5 em 1890. Alguém roubou o equivalente a $5 agora. Será que as punições deveriam ser a mesma, chinelo? Imagino que não, porque $5 é mil. O ano lá que você falou. Deve ser uns 200 Não, milhões de reais agora. é, De dólares agora. Mas é o PIB do Peru, mas. pela minha interpretação simplória de quem não entende porra nenhuma, que acabou de ler uma página da Wikipédia e, portanto, é especialista do assunto, a coisas como essa, argumentos como esse podem ser trazidos por causa da lei comum, por causa da jurisprudência. Coisa retardada. É. Ou pelo Nossa. menos parece ser, a gente não sabe sobre o assunto também, mas. É, Pelo menos de acordo com a Wikipedia parece ser, né? e assim, é o sistema legal dos Estados Unidos, então eu acho que a gente supor que é retardado é um chute válido. Assim. O do Brasil só não é efetivo, mas está retardado. Uhum. Parece que Quebec tem um sistema de leis diferente do resto do Canadá. Ah, é uma lei costumária. Olha, tem países que tem a lei da Sharia. Assim, vamos voltar ou. Ah, tá, tudo bem, pode voltar. Tá, o que a gente tava falando. Ah, sim, eles vão Ah, pra Washington é isso. enquanto o filho resolve o caso com o Paulo, né? Basicamente, não com pau porque eles são cristãos de sexo só É. depois do casamento. Mas sim, eu tinha esquecido de comentar que tem os dois personagens dos filmes passados, né? O chinês do primeiro e segundo filme, que acho que a gente até comentou que ele aparece na cena pós-crédito do segundo filme
mas não tá no terceiro, e a ex-muçulmana do primeiro filme, que foi expulsa de casa quando o pai muçulmano descobriu que ela era cristã. E aí eles têm até conversas sobre como o partido chinês está recontextualizando a Bíblia para servir a Bem comum. assim, para ser culturalmente mais apropriado. O que eu acho muito interessante, assim, o país que leu a passagens como é mais fácil um camelo passar por uma cabeça de agulha do que um rico entrar no céu, e interpretou isso como é bom ser rico e criou a teologia da prosperidade, está falando sobre outros países recontextualizarem a Bíblia. Eu acho que você poderia buscar exemplos mais palpáveis, como o direito a ter armas e defender a propriedade é um direito estabelecido e defendido na Bíblia. Onde exatamente? Mas além do fato de que não existe tal coisa como uma Bíblia livre de contexto histórico, até porque mesmo quando os livros foram de fato colocados juntos, haviam vários outros livros da Bíblia que simplesmente não entraram por quaisquer outras razões. Mas, se não me engano, deixa eu ver, eu tenho que pegar o nome, mas teve todo um conselho do Vaticano. Foi na cidade de Nicéia e foram vários. Se não me engano, no ano 300 alguma coisa. Pois é, então, a não ser que você lia todos esses livros antes do ano 300, você sempre lê uma Bíblia recontextualizada. Esse aí tá cagando na China e aparentemente isso é a coisa dos. É a graça do momento. Pois é, sim. Mas sim, eles vão para Washington, é legal que tem também todo um passeio turístico por Washington, mostrando lá o negócio de liberdade. Mas, aliás, só o negócio os personagens que voltam. A menina tem toda a questão de que o pai abandonou ela, o pai não fala mais com ela, ela entra num acidente de carro, e aí o pai finalmente volta a falar com ela e, claro, se converte ao cristianismo, porque Ei, não tá explícito, só implícito que ele se Uhum. converteu ao cristianismo. Ele vai questionar Deus, só que ele vai na igreja ao invés Mesquita. de uma mesquita, né? Mas assim, ele vai ao invés de ir numa mesquita, ele vai na igreja falando com Jesus, que tudo bem, é um profeta do islamismo também, mas. E o chinês vai com o pastor para Washington e desaparece do resto do filme, porque ele não é uma das pessoas lá na ouvidoria. Você acha que um dos problemas do filme é que eles estão tentando ser woke, acrescentando personagens chineses, negros e muçulmanos sem necessidade? Curiosamente, É, não gays. então, eu acho que um dos problemas do filme é que ele é chato pra caralho. Exatamente, né? Go woke, go broke. Esses esquerdistas da igreja têm que aprender. Esse é o máximo de esquerda que os evangélicos vão. Aparentemente Assim, é, né? Coloca um negro no filme e um chinês. aí tem eles se encontram lá com um político que essencialmente fala um negócio de. Ele não fala exatamente isso, mas é mais ou menos a ideia de que a escola pública vai ensinar ideais pós-modernos. Que Exatamente isso. Ele não é da ideia, ele fala exatamente isso, não. E a E única forma de proteger as crianças é ensinar você mesmo em casa, independente da sua qualificação para isso. fala alguma coisa nas linhas de. Você sabe que eles ensinam nas escolas? Coisas como que Educação sexual. que os Founding Fathers tinham escravos, não sei o quê. É. E E aí o cara. Não, é legal, o cara perguntou. Mas eles não eram? Não, ok, alguns eram, mas vários não tinham. Muitos deles eram. Ele fala exatamente, eram crianças. Aí ele fala lá uns nomes. Tipo, o cara tal tinha só 26 anos. Porra, 26 anos é criança. Em 1700, 26 anos é criança. Assim, você é velho o suficiente pra ter o quê? Uns 5 filhos? depende, talvez mais se tivesse com mais esposa. Ainda não tinha mormonismo. Damn it! Maldito. Mormonismo é cristão também, né? Sim, mormonismo é Malditos cristãos vão surgindo quando eu preciso deles. mais ou menos é complicado, que tecnicamente ele é uma outra religião monoteísta, assim, da mesma forma que Jesus é um dos profetas, ele tem o seu profeta próprio, que é o Joseph Smith, que é o fundador da religião, que estaria acima de Jesus. Coloca acima. É, Olha só. então, é tecnicamente cristão, É um só. culto a ele mesmo, né? A gente Sim, pensa cristão, pensa. só questão de quem era esse Cristo, e nesse caso era o Joseph Smith. Mas é mais correto dizer que é uma religião abraâmica. Mas sim, independente disso. Aí vai lá, tem a ouvidoria. Acho que nem vale a pena. Assim, nem tem. Por exemplo, no primeiro a gente comentava os argumentos usados, nem tem como fazer isso, porque eles não estão argumentando sobre a mesma coisa. Eles estão essencialmente argumentando sobre o cristianismo.
A personagem lá, que era funcionária da NASA, comentando sobre como o cristianismo não é ciência, o que, ok, não tem nada a ver com o ensino domiciliar. E aí, aquele lá, o negócio de que a mulher pergunta se a Bíblia é machista e ele responde que não. Mas sim, assim, todo um showzinho da ouvidoria para depois o cara falar que não importa que eles vão fazer o que queria mesmo e a ouvidoria era só, né, para parecer que eles não iam fazer isso. E aí depois ele tem o discurso falando que eles têm que obedecer às pessoas e não as pessoas obedecer a ele, coisa e tal. Alguma coisa sobre liberdade. Ele fala lá com os pais que falam sobre por que eles querem que as crianças aprendam em casa. E aí aqui tem a cena lá da mulher antivacina. E aí o filme acaba. E assim... aliás, quando acaba eles mostram lá de praxis os casos parecidos, né? E aí é interessante que, como dos outros, os casos parecidos não são de forma alguma parecidos e nem são sobre ensino domiciliar. Acho que teve um que era sobre se o Estado queria comprovação de que um pai podia de fato ensinar, mas tinha muita coisa que era tipo disputa trabalhista. Você lembra o que era? Tinha disputa trabalhista, tinha disputa familiar, do tipo, de De quem vai a guarda da criança, se é para um ou para outro. Tipo, se é pro pai biológico ou se é pro outro pai depois que a mãe morreu, alguma coisa assim. padrasto quando a mãe morreu. Acho que tinha uns dois casos desses que absolutamente não tem nada a ver com o filme, mas tá lá. Um que era os alemães que estavam fazendo ensino domiciliar na Alemanha e aí foram perseguidos não, né? É ilegal Coisa lá. ilegal. E aí a polícia foi atrás dele. Pois é, imagino que o conselho foi ter lá. Aí eles fugiram para os Estados Unidos e a Alemanha estava pedindo que eles Extradição. fossem. Desculpa que você. Extradição. É, Tava pedindo extradição. isso. Então, assim, é exatamente sobre o ensino domiciliar, porque não contesta que ele ensinasse em domicílio nos Estados Unidos, essencialmente a lei de outros países. Mas é justamente aquela coisa que a gente falou. Por se tratar de um negócio que acontece quase sem lei, não tem. Eles não tinham como colocar casos, porque simplesmente não tem. Em caso equiparável. Não, tipo, Né? total fonte, vozes da minha cabeça. E esses casos eu tô colocando aqui Uhum. porque talvez tivesse escrito em algum lugar do documento do caso homeschooled ou homeschooling e eu achei que era importante. E é Mas isso aí. essa é É outra tipo coisa. quando você tá fazendo um trabalho pra escola e você coloca qualquer fonte, você sabe que ninguém vai conferir? Então, isso é outra coisa que eu nem sei se é tão cínico assim de dar Ctrl F e procurar homeschooling, porque não foi a gente que foi atrás dos casos. Eles explicam os casos nos créditos e pela explicação deles não tem nada a ver. Mas então paranoia bate no tato e volta, vagamente relacionado ao guru paranoico que morreu. Acho que é isso. Outras considerações sobre o filme? A Nota? gente, a gente só tá falando dele porque o Olavo morreu e não tinha outro filme cristão fácil comentar. Tem um filme do Olavo de Carvalho, né? Eu ouvi dizer que é chato pra caralho, então também não quis ver. Né? E também, como a gente já fez os três Jardim das primeiros, Afins. A gente já tinha planejado antes dele morrer, fazer o quarto. Mas, não assista. se você for cristão, não assista. Se você for cristão e você gostar desse tipo de filme, reveja seu cristianismo. Se você gostou dos outros, não assista esse, porque principalmente no Brasil você não vai tirar nada. É bem ruim. É, nota zero, drinking game, acho que você bebe até você parar de questionar por que você está assistindo esse filme. Pode demorar um pouco, mas pelo menos se você beber assim, eventualmente você chega no ponto que você não vai estar mais assistindo o filme. Acho que é isso. Próximo, talvez o Titanic que a gente tinha dito que ia fazer. Ou especial filmes de gente andando no mato. Alguma outra consideração sobre? Você achou o podcast chato, o filme é pior. Basicamente isso. É, Você cansou de ouvir 40 minutos do Chinelo falar mal de leis e de cristão paranoico? O filme é pior porque é você vendo leis e cristãos paranoicos. não, nem Então, lei, porque eles não discutem é, lei. você vê cristão paranoico achando que tá falando de lei. É pior, só não assista. Você pode gostar de forma irônica? Eu acho difícil, eu tentei. É. Todo o meu cinismo eu tentei, eu não consegui. Pois é, até por ser um negócio tão distante do contexto brasileiro, mesmo as coisas meio bizarras acabam sendo só chato, ao invés de poder ver de uma maneira engraçada.
Isso é engraçado até pra gente assistir os outros três. Porque nenhum dos conflitos ali se consegue identificar como real de qualquer forma, assim. Não, é um surreal chato. Uhum. Não é um surreal, as aves estão vindo nos matar, vamos pegar cabides e bater nelas. É um surreal, vamos brigar numa ouvidoria no Senado, sabe? É chato? Então não compensa. Não é nem brigar, vamos falar sobre um tópico diferente do que a ouvidoria devia ser no Senado. Vamos os senadores e a gente falar de coisas, de assuntos paralelos, assim. É, Ao parece até ponto esse de que parece podcast. Ao ponto de que parece que as duas pessoas. Ó, mas tem uma vantagem. A gente tá falando de assuntos paralelos, mas nós dois estamos falando da mesma coisa. Nas cenas do Senado, parece que ativamente as duas partes estão tendo conversas separadas uma das outras. Uhum. E sim, é ruim. Não. É. Pô, lavar a louça ou assistir esse filme? Se você tiver 1 hora e meia de louça pra lavar, puta que pariu, lave sua louça. Tem isso. Lavar louça traz mais pra sua vida. E é tão excitante quanto. Lavar a louça enquanto assiste esse filme? Talvez, porque aí você vai lavar a louça mais rápido. É. Continuar assistindo o filme depois de terminar de lavar louça, acho que não. Não. E num sermão, Você pode botar música quando lava louça, assim. pode ouvir cult podcast enquanto você lava a louça. Você nunca vai lavar a louça tão rápido ou tão triste. Mas é, sim, ruim. Não recomendo. Veja. E se você quiser fazer um drinking game de verdade, beba toda vez que eles falarem liberdade. Ou fizerem alguma alusão a como soldados morreram pela liberdade. Então você bebe 2 vezes. E toda vez durante a ouvidoria que eles são para falar sobre ensino domiciliar e eles falarem sobre qualquer outra coisa. São poucas regras, mas acredite, você vai entrar em coma alcoólico. É bem rápido. Bem É. rápido. Mas acho que é isso. É isso. Mensagem final do podcast. Assim como Olavo de Carvalho, esse é um filme que não merece ser levado a sério ou se você dedicar qualquer tempo da sua vida. Me pergunta agora se vai ter um quinto. Se tiver, a gente vai cobrir aqui, não sei. Talvez seja pior. Se tiver um quinto, se o 4 já foi tão mal recebido até pelo público-alvo, não é nem mal recebido, é só não recebido até pelo público-alvo, Você não acha que 3 dias no cinema é muita coisa? me impressiona que tá no Prime Video, assim, no Prime Video você ainda tem que pagar pra assistir. É. É isso que eu ia falar. É. Uma das críticas ao filme foi legal, né? Porque ele falou, tipo, pô, pelo menos ainda bem que só ficou 3 dias, porque aí pelo menos menos pessoas foram expostas a isso. Mas se até foi recebido pelas pessoas que deviam gostar do jeito que foi, então eu acho até difícil que tenha um quinto. Mas é tecnicamente a série mais popular do Pureflix, que é a produtora. Eu sou a pessoa com o maior pau no meu quarto. Ah, agora eu sou. Se qualquer outro homem entrar, a gente vai ter que descobrir, né? Não é muita coisa.